Amigo torcedor vascaíno, tá chegando a hora da grande final da Copa do Brasil. Amanhã, às 9h30 da noite, Vasco e Corinthians se enfrentam no jogo de ida da grande decisão. E domingo tem Maraca. Domingo todos os caminhos nos levam ao Maracanã. Público gigantesco, festa linda. Promete ser a festa mais bonita destes últimos anos dentro do estádio Jornalista Mário Filho. Hoje o elenco, inclusive, já embarcou em direção à capital paulista com muita festa, a torcida vascaína fazendo o Aero Vasco. Eu vou trazer aqui imagens para você de tudo que rolou lá no aeroporto e muito mais. Tem informações sobre o mercado da bola, Vasco olhando para a temporada de 2026, podendo perder Ryan. A Europa está de olho, quer tirar o cria do Vasco e até já pensando em uma peça de reposição. Eu vou trazer aqui a notícia sobre Brenner. Além disso também tem muitas outras notícias. Amigo Cruz Maltino, boa noite gigante. Chega para você na noite desta tua terça-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o nosso Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, inclusive esse que você está assistindo aqui, chegando sempre pela parte da noite, com muita informação e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito aí com a sua ajuda para fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Inclusive, tem muita gente nova chegando aí, uma semana importantíssima, e no final acabam não se inscrevendo, então se inscreva e dê essa moral para o nosso canal. Fechou? Vascaíno ajuda Vascaíno. Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Cruz Maltino, amigo. E primeiro falar sobre o que é a torcida do Vasco, né? Eu tentei garantir ingresso para a partida de amanhã contra a equipe do Corinthians em São Paulo, às 4 horas da tarde. E é bom trazer uma experiência própria disso, né? Uma experiência pessoal. Foi aberta a venda de ingressos para o setor visitante destinado aos vascaínos. Amigo, eu entrei no site 4 horas, os ingressos já estavam todos esgotados. Ou seja, a torcida do Vasco esgotou todos os ingressos destinados aos vascaínos dentro da Neoquímica Arena em menos de 30 segundos. Eu não vi nem o cheiro do ingresso. E agora, para a partida que vai acontecer no Maracanã neste próximo domingo, o jogo de volta, a venda ela foi aberta às 10 horas da manhã para o principal sócio do Vasco da Gama, que é o sócio estatutário, o sócio Dinamite, que dá o nome. De 10 a meio-dia foi o período em que esses sócios puderam comprar os ingressos. A partir da meio-dia, um outro grupo de sócios, que é o sócio gigante 5 estrelas, teve a oportunidade, né, de garantir os ingressos para o jogo de volta da final, e às 6 horas abriu o sócio 4 estrelas. Amigo, praticamente ingressos esgotados, tá? Mais de 50 mil ingressos já foram emitidos, muito provavelmente. A última parcial do Vasco é de 40 mil ingressos, mas pelo andar da carruagem, eu fui dar uma olhada lá no site do sócio, os ingressos já estão praticamente esgotados. Aparece apenas os ingressos do Maracanã+. Então, assim, vai ser uma linda festa. O Maracanã estará lotado. Expectativa de público de mais de 65, 70 mil pessoas no Maracanã. E é o que está se falando por aí. E eu vou repetir isso aqui. Amanhã, na Neoquímica Arena, o Vasco ele não vai enfrentar um jogo fácil. Não apenas olhando pelo lado do time do Corinthians, mas pelo lado da torcida do Corinthians, que e não tem problema nenhum, uma das torcidas mais chatas do futebol brasileiro. E o mínimo que a torcida do Vasco poderá fazer, que vai ao Maracanã nesse próximo domingo, é apoiar. É lotar o Maracanã. É fazer uma linda festa no Maracanã. É fazer um caldeirão dentro do Maracanã. É isso que temos que fazer.
Essa é a obrigação de todo torcedor vascaíno para a partida desse próximo domingo. Vamos juntos em busca desse bicampeonato da Copa do Brasil. E meu amigo torcedor cruzmaltino, hoje o apoio já começou. No aeroporto, antes do embarque do elenco, torcedores cruzmaltinos estiveram presentes, apoiando o Vasco da Gama em busca desse bicampeonato. Se liga aí só nas imagens. Vascaíno, e aí? Tá na expectativa? Vamos ser campeão ou não vamos? Domingo é dia de Maraca. Se você vai no jogo, já deixa aí nos comentários. Expectativa gigantesca. Bom, torcedor, vamos continuar aqui com este Boa Noite Gigante. Falar um pouquinho com vocês sobre o mercado da bola, né? Quero começar trazendo informações sobre a questão envolvendo o lateral direito, que o Vasco da Gama, de acordo com informações da imprensa paraguaia nestas últimas horas, buscou informações e demonstrou interesse, que é o Alcides Benítez. Vasco para o ano de 2025 de 2026 entende que há uma grande possibilidade de perder o PH. Paulo Henrique, lateral direito do Vasco e de seleção brasileira, hoje é um atleta bem procurado pelo mercado da Europa, pelo mercado da Arábia Saudita. E, inclusive, um clube da Arábia Saudita colocou na mesa do Vasco um valor de R$1,5 milhão pela compra dos direitos econômicos do Paulo Henrique. Então, o Vasco já começa a mapear o mercado à procura de substitutos para uma possível saída automaticamente para repor, né, a saída do PH. E um desses nomes é o lateral Alcides Benítez, destaque do Guarani, um dos grandes do futebol paraguaio, que foi especulado de fato no nosso cruzmaltino nestas últimas horas. Entretanto, ao canal Vasco, o dirigente do Guarani, no caso o presidente Emílio Darrer, foi perguntado sobre a questão envolvendo o Vasco e o lateral direito e ele respondeu: até o momento não chegou nada oficial pra gente. Ou seja, se não chegou nada oficial, o Vasco deve sim ter feito algumas procuras, deve já ter iniciado contato, mas ainda não formalizou absolutamente nada. É um nome aí que o Vasco mapeia, assim como o Alcides Benítez, pode ter a certeza que outros nomes também vêm sendo mapeados pela diretoria cruzmaltina e é o Vasco já iniciando o seu planejamento, o seu projeto para o ano de 2026. Continuando, falando em mercado da bola com vocês, aqui neste Boa Noite Gigante, quero falar sobre um dos grandes sonhos de consumo do Vasco da Gama para a temporada de 2026. Sonho de consumo, amigo torcedor cruzmaltino, muito mais do técnico do que do Vasco em si. Muito mais do Fernando Diniz do que do Pedrinho, que é o Brenner. Brenner é um jogador que cresceu nas mãos do técnico Fernando Diniz, vestindo a camisa do São Paulo. O Brenner, ele apareceu para o futebol vestindo a camisa do Clube Paulista sob o comando do técnico Fernando Diniz. Falar um pouquinho sobre a história desse jogador. Ele que é um cria das categorias de base do Clube Paulista, ele sempre se destacou muito na base,
Só que quando chegou ao profissional, ele não conseguiu ter aquele destaque inicial como a grande maioria dos jovens. E por isso São Paulo resolveu emprestá-lo. São Paulo empresta ao ano de 2019 ao Fluminense. Ele chega no meio da temporada de 2019 no Fluminense, chega em meados ali de junho, julho, na janela de 2019, e durante esse período, do meio do ano até o final do ano, ele no Fluminense encontra o Fernando Diniz. E ele fica com o Fernando Diniz até o final da temporada. Só que no final da temporada, o Fernando Diniz ele é demitido do Fluminense e ele acerta com o São Paulo para a temporada de 20. E quando ele chega no São Paulo, ele pede à diretoria do São Paulo o retorno do Brenner, que era um atleta do São Paulo, emprestado ao Fluminense, onde o Fernando Diniz estava. E desde então, desde 2020, o Brenner ele passou a ser um outro jogador. Inclusive, logo na primeira temporada do seu retorno de empréstimo com o Fernando Diniz, ele tem 22 gols e 4 assistências em 44 partidas, sendo um dos melhores anos dele como profissional. Um jogador que, diante de tanto impacto, jovem, né? Ele hoje tem 25, em 2020 ele tinha apenas 20 anos. Ele é vendido para um clube do futebol norte-americano, Cincinnati, pelo valor de 11 milhões 820 mil dólares. Muita grana. E qual é a situação? Brenner ele foi para o Cincinnati, se destacou no continente norte-americano, foi vendido para o Udinese da Itália, vestiu a camisa do Udinese durante as temporadas de 23 e 24, esteve emprestado ao Cincinnati durante um ano. O contrato com o Cincinnati acabou agora, tá? Durante 6 meses, perdão, o contrato dele com o Cincinnati acabou agora, no final da temporada do futebol norte-americano, e ele volta ao Udinese. Só que o clube italiano está disposto, sim, a fazer negócio pelo atleta. E há informação aqui diante disso. Diante hoje do atacante ter deixado o Cincinnati, ter um contrato com a Udinese até o final de 2028 e a Udinese não ter nenhuma pretensão de utilizá-lo, hoje há uma grande possibilidade do Brenner voltar ao futebol brasileiro. Inclusive o atleta vê com ótimos olhos o retorno ao Brasil. Um jogador que é muito bom, centroavante, muita movimentação. Teve agora na MLS 7 participações em gols em 10 partidas. Sem dúvida, no futebol brasileiro tende muito a evoluir. Jogador que o técnico Fernando Diniz, volta a repetir, é fã. Um atleta que nas mãos do Fernando Diniz brilhou. E um jogador que também é fã do Fernando Diniz. Até o momento, a informação é que Santos e Cruzeiro demonstraram interesse concreto na contratação do Brenner. O Cruzeiro hoje está até um pouquinho à frente nas tratativas, muito pela situação envolvendo o Gabriel Barbosa, que vai sair de lá, então o Cruzeiro busca uma peça de reposição para o atleta e entende que o Brenner é um jogador ideal para isto. Além do Cruzeiro e do Santos, São Paulo também está interessado, é um nome que vai movimentar muito a janela do futebol brasileiro. O Brenner é São Paulino de coração, cria de Cotia, mas tem uma paixão pelo Vasco da Gama. Ele mesmo assumiu isso em entrevista recente, que acompanha todos os jogos do Vasco. Se liga só. É quase de pai para filho, né? Foi uma das pessoas que me salvou minha vida no futebol, como eu costumo falar, como minha família costuma falar, então temos uma gratidão enorme por ele. Eu, particularmente, acompanho todos os jogos de São Paulo, mas sou um grande fã do treinador que ele é, então eu gosto de assistir os jogos do Vasco, porque encontro futebol, encontro prazer nos jogadores em jogar, em querer ter a bola. Então, estou sempre na torcida por ele. Quando ele estava na seleção, eu estava na Itália, ele me ligou, a gente conversou, ele sempre procurou conversar coisas boas e procurou entender como estão as coisas e dar seus ótimos conselhos que ele sempre nos dá. Então, o Diniz é um cara que eu tenho muito respeito, muita gratidão. Para mim é um dos melhores, se não o melhor treinador do Brasil que nós temos. E temos que valorizar muito, porque ele é um grande treinador e os jogadores que trabalham com ele sabem o quão grande ele é como pessoa e depois como treinador. É quase de... Amigo, o Brenner deixou bem claro. Acompanha todos os jogos do Vasco por conta do Diniz, porque foi o Diniz que salvou a vida dele. Então, amigo, tu pode ter certeza. Se o Brenner olha para o futebol brasileiro e vê um clube onde ele vai se sentir à vontade, é o clube onde o Diniz está. E este clube é o Vascão. Olhando para uma possível saída do Ryan, Libertadores, caso o Vasco conquiste a Copa do Brasil, o Brenner seria um baita nome. 25 anos, jovem, intenso, o perfil de jogador que o Vasco da Gama precisa. Seria um bom nome?
Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo desta terça-feira. Já já eu tô de volta, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!